Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar aqui nessa segunda-feira para a gente poder celebrar essa festa bonita, dia de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Maria e os avós de Jesus. E com muito amor e carinho, nós vamos também refletir um pouco do Evangelho de Jesus, narrado por São Mateus, para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais a nossa fé. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, nós temos aqui um evangelho, um trechinho do evangelho bem curto, mas de uma grande profundidade para o nosso conhecimento e para a nossa fé. Lógico, Jesus está falando para os seus discípulos, para aquelas pessoas que conviviam dia a dia junto dele. Então Jesus já tinha um certo conhecimento do coração deles, de cada um, da procedência, da conversão, porque nem todos aqueles discípulos que estavam junto com Jesus já nasceram pessoas santas. Eram pessoas pecadoras, eram pessoas normal como qualquer um de nós. E ao tomar a decisão de seguir Jesus, eles automaticamente tiveram o processo de uma conversão, uma mudança de vida. Deixaram a vida que eles tinham do mundo, o seu trabalho, para seguir os passos e os ensinamentos de Jesus. E aqui existe uma diferença muito grande quando Jesus vem dizer: felizes sois vós, porque vocês tiveram a graça de ouvir, de ver tudo aquilo que viram juntamente com Jesus. Muitos profetas e justos gostariam de ter ouvido e não conseguiram. Veja bem, a felicidade que Jesus tem por saber que as pessoas que iam dar seguimento na sua caminhada, dos seus ensinamentos, eram pessoas que estavam assim prontas, pessoas que estavam já habilitadas com tudo aquilo que Jesus pregava, que Jesus fazia, os sinais, os milagres. E eles eram as pessoas mais indicadas para poder testemunhar tudo isso. E muitas pessoas que já eram na época os profetas não tiveram essa graça. Depois eles vieram a saber, depois esses discípulos vieram passar esse testemunho, a verdade e os ensinamentos de Jesus, para que eles também pudessem ter esse conhecimento. E aqui a gente percebe que tem uma diferença muito grande entre ouvir e ser ouvido, de ver e enxergar. Por quê? Porque quando eu vejo alguma coisa, eu vejo com os olhos físicos. Agora, quando eu enxergo alguma coisa, eu vejo além daquilo que meus olhos podem ver. E quando eu me disponho a ouvir alguma coisa, principalmente a palavra de Deus, é algo impressionante. Por quê? Quando a gente diz que vai ouvir, a gente precisa dar toda uma atenção. Senão eu estou só ouvindo por um lado e vazando por outro. Por que será que quando a gente vai numa missa, vai numa celebração, muitas pessoas, às vezes tem algumas que acaba de sair no mesmo momento, você pergunta para ela: qual foi o evangelho de hoje? Ela não sabe falar.
Ou então, você pergunta para uma pessoa no meio da semana, fala, escuta, qual foi o evangelho do domingo passado? O que o ministro, o padre falou na homilia? Eles não lembram. E por que quando você ouve uma piada, daqui 5, 10, 15, 20 anos, você lembra dela? Eu mesmo lembro de piada que eu ouvi quando eu tinha 10 anos de idade. Por quê? Porque naquele momento em que estava sendo contada, eu me desliguei de todo o mundo e voltei a atenção para aquilo que estava ouvindo. Então aquilo penetra, aquilo grava. E muitas vezes, na missa, na celebração, a gente se distrai com alguma coisa e não deixa que a palavra de Deus entre em nosso coração, se impregna para que a gente possa praticar. Às vezes, você encontra uma pessoa que fala, não, eu sou bom de memória, eu sou, o evangelho foi tal evangelho, foi o evangelho do semeador, o padre falou isso, o ministro falou isso. Você colocou alguma palavra em prática? Não. Do que adiantou? Então, o que Jesus bate muito na tecla, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, não é digno de entrar no reino dos céus. Então, é muito bom que a gente ouve a palavra, deixa que ela entre em nosso ser, para que possa frutificar, para que possa dar fruto, para que eu possa levar essa palavra adiante, para que eu possa colocar em prática no meu dia a dia, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, para que eu possa ser referência de Jesus Cristo, para que eu possa testemunhar os seus ensinamentos. Que essas palavras possam entrar na nossa vida, entrar no nosso coração e que, pela intercessão de São Joaquim e de Santa Ana, nós também possamos nos aprofundar cada vez mais a nossa fé em Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, nossa mãe, de Santa Rita de Cássia, de Santa Ana e São Joaquim, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.